O presidente americano Joe Biden está falando nesse momento também sobre ações que pretende oferecer, nesse reforço ainda maior às autoridades israelenses diante desse conflito contra os homens terroristas do grupo Hamas. Há pouco também o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, disse que esta longa semana de ataques contra a faixa de Gaza, contra o grupo Hamas, é apenas o começo dessa contra-ofensiva a esse grupo terrorista. Por isso que Israel deu 24 horas para que a população da região norte da faixa de Gaza deixe aquela área, justamente porque há grandes possibilidades do exército israelense fazer uma incursão terrestre àquela área. E justamente, segundo as autoridades israelenses, para que civis não fossem mortos, houve esse comunicado, dando 24 horas para que essas pessoas deixem aquele local. A gente já sabe que, além do Reino Unido, Estados Unidos têm oferecido grande apoio a Israel em termos de estrutura. O secretário de Estado americano também esteve lá no local, além dos homens do FBI que foram e estão participando agora junto às autoridades israelenses porque são especialistas em tratativas com reféns, justamente numa tentativa de buscar as pessoas, de resgatar aquelas pessoas que foram sequestradas pelos homens do Hamas no último sábado e que ainda estão no poder dos terroristas. Então, além dessa estrutura em termos de armamentos e etc., há também homens do FBI que se envolvem agora porque os reféns estão no centro da discussão e desse conflito entre Israel e também os homens do Hamas. A gente vai conversar agora com o Daniel Bialski, que é vice-presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. E Daniel, eu gostaria que você trouxesse uma primeira avaliação sobre essa manifestação que foi feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de que esse é só o começo e de que as ações que nós estamos acompanhando, inclusive com esse comunicado, a população de Gaza vá se manter. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. Boa tarde, Evandro, boa tarde a todos os ouvintes. A declaração é justamente o sentimento de Israel, de toda a população de Israel. Israel não quer que os civis sejam atingidos pelo exército de Israel. Diferentemente dos terroristas do Hamas, o que Israel quer, num primeiro momento, tentar resgatar esses reféns que ainda estão nas mãos dos terroristas, num segundo momento, conseguir elidir que esses terroristas possam voltar a atacar Israel. É preciso que se diga que, diferentemente de Israel, que é um país democrático, o Hamas não sabe o que é democracia, tanto que ele instala suas bases de mísseis, suas bases de organização das atividades ilícitas e criminosas embaixo de hospitais, de escolas, de creches, justamente porque sabe que Israel não vai atacar esses locais, porque Israel não tem como índole atingir alvos civis. Israel emite esse comunicado para que a população civil possa sair do local, justamente para que os terroristas não usem esta população como escudo humano. Israel sempre, eu volto a repetir, já falei isso diversas vezes, Israel sempre buscou a paz. Israel tanto buscou a paz que foi atacado como foi agora por esses terroristas, porque estava num caminho de paz com outros países árabes, além daqueles com que ele tem firmado acordos de cooperação e de paz. Israel estava para assinar um acordo de paz com a Arábia Saudita, o que não interessa para o Irã, o que eles entendem que seria um mau exemplo, já que a Arábia Saudita é uma grande potência dos países árabes. Então, o Irã, que financia todos esses ataques terroristas, o Irã determina que o ataque fosse feito e fosse feito da maneira cruel, maldosa e sanguinária que foi feito. Os terroristas entraram, mataram inocentes, mataram a população civil, mataram inclusive os animais que ficavam ali nos kibbutz e nos moshavim, que são as comunidades localizadas na fronteira ali com Gaza, sequestraram mulheres, crianças, idosos, estupraram mulheres, exibiram os corpos em praça pública, mataram bebês, decapitaram esses bebês,
a reportagem que é trazida por vários canais do mundo sobre o que eles viram com a chegada do exército nesses locais onde houve toda essa matança é absolutamente de horror, de terror, o que mostra que essas pessoas, de forma alguma, estão protestando, estão resistindo e, sim, estão querendo matar por ódio, estão querendo matar por intolerância e estão agindo de forma indiscutivelmente antissemita. O que eles fizeram é um crime contra a humanidade e o Hamas tem que ser denunciado ao Tribunal Penal Internacional por conta dessas condutas, porque são condutas injustificáveis, não havia motivação nenhuma, não há como se dizer, como eu vi por aí, de forma lamentável, alguns jornalistas, professores, dizendo que o Hamas sofreu opressão há muito tempo, querendo justificar o que eles fizeram. Olha, é lamentável, acho que a única palavra que eu encontro é de lamentação mesmo, ver que no Brasil, onde a gente tem tanto exemplo de democracia, de liberdade, possa encontrar pessoas que não estão horrorizadas com tudo que essa população judaica foi vitimada. Daniel, eu gostaria de convidar aqui o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila, que tem uma pergunta para você agora. Seja bem-vindo, Dávila. Obrigado, Evandro. Obrigado, Daniel, por nos atender aqui no feriado. Daniel, a pergunta é, você acha factível esse êxodo de mais de 1.100.000 palestinos em 24 horas antes do ataque? Porque isso é fundamental para que nós tenhamos aí a remoção da população do lugar onde certamente será alvo do ataque agora em Gaza, para provavelmente ocupar a região. Como você vê essa mobilização, esse prazo curto de 24 horas? Você acha que isso é possível? Israel, desde o dia que ele foi atacado, se você olhar a primeira manifestação do ministro Netanyahu, ele disse para a população civil de Gaza, olha, Israel está em guerra, saiam da fronteira, porque Israel vai invadir o local para se defender e contra-atacar o que está sofrendo. Israel está sofrendo ataques desde o último sábado. Israel tem recebido ataques pelo sul, pelo norte, pelo sudeste, mas independentemente disso, o serviço de Israel está se comunicando lá com as comunidades perto da divisa ali com Gaza, dizendo para que eles deixem o local. Este ultimato não é dizendo, olha, vocês têm 24 horas. Isso está sendo falado há uma semana. Olha, saiam do local, o local vai virar um campo de guerra, infelizmente vai virar um campo de guerra. Israel não queria isso, de forma nenhuma. Israel vivia em paz, Israel é um país absolutamente produtivo, em todas as áreas que você pode pensar, agrícola, tecnológica, tudo. Israel é um poço de criação para todo o mundo. Diversas empresas de outros países vão fazer parcerias com as empresas israelenses, justamente porque Israel é um país que está em grande crescimento, em grande prosperidade. Agora, se isso desperta inveja ao ponto desses terroristas acharem que Israel vai se acovardar e vai sofrer de novo o que sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, não vai. Israel vai defender as suas fronteiras, Israel tem que defender as suas fronteiras, porque se assim não fizer, Israel deixa de existir. O Daniel, eu queria perguntar para você também sobre essa quantidade de pessoas que têm deixado aqui a América Latina para seguir para Israel, né? A gente fala em mais de 170 pessoas que iriam como reservistas e que estão se mobilizando ao redor de todo mundo, mas necessariamente aqui na América Latina são 170 e que estão indo agora para defender o país e ajudar o exército israelense. Como é que você vê essa ação e essa atitude de cidadãos que estão aqui na região, mas que agora vão direto para esse confronto? Eles já foram convocados, nesse momento eles já estão em voo, indo para Israel, alguns são reservistas de outros países, mas a maioria são israelenses que estavam passeando e viajando pela América do Sul. Uhum. Como eu disse, esse voo já está em direção a Israel, essas pessoas foram convocadas e essas pessoas não precisavam ir, elas podiam ficar, mas elas querem ir justamente para defender o país. São verdadeiros heróis que vão lá enfrentar todo esse ódio disseminado e que a gente vê por aí,
para defender as suas fronteiras, para defender os seus princípios, para defender o Estado democrático de direito de Israel. Israel, volto a repetir, eu vou insistir nisso, nunca quis guerra com ninguém. Israel não quer guerra com os palestinos. Israel está em guerra contra os terroristas do Hamas e contra qualquer outro grupo terrorista que queira atacar os seus limites e as suas fronteiras. Bialski, o Alan Gani, nosso comentarista, quer participar agora. Chega mais, Gani. Daniel, boa tarde. Como garantir que essa massa de refugiados, né, que está deixando a cidade de Gaza, não haja também infiltrados do Hamas, aproveitando da situação e indo junto com eles? Qual que é a sua avaliação sobre isso? A notícia que se tem é que a maioria dos líderes do Hamas não só se desfiguraram, ou seja, tiraram a barba ou cortaram o cabelo para não serem identificados, estão se misturando sim com a população civil, com a população ordeira, com a população que não quer uma guerra. Eu vi, depois que a guerra acabou, infelizmente, se iniciando, diversas pessoas que participaram do Hamas, inclusive tem um depoimento importantíssimo do filho de um dos líderes do Hamas, dizendo: ou você obedece o que o Hamas determina, ou, infelizmente, você paga com a vida. Quando se diz que Israel não ajuda, nunca ajudou Gaza, que Gaza é um grande campo de concentração céu aberto, quem fala isso nunca foi até lá. Eu, há menos de um mês lá estive, há mais de 20 mil palestinos que iam e voltavam todo dia para trabalhar em Israel e voltavam ali para a região do conflito, e eles mesmos reportavam aos israelenses com todas as aflições que eles sofriam por parte dos soldados do Hamas. Até parte do salário deles, eles eram obrigados a pagar para poder ter o direito de trabalhar em Israel, para poder sustentar a sua própria família. Diferentemente de Israel, onde se tem liberdade em todos os sentidos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, porque Israel é um berço de todas as religiões, liberdade de escolha de partidos políticos, há árabes, palestinos, que são deputados no Congresso de Israel. Lá na região do conflito, onde é controlada pelo Hamas, não há nada disso. Há um deputado que, inclusive, assinou uma das moções de repúdio ao Hamas, o Kim Kataguiri, que ele faz uma comparação que é uma comparação que bem mostra a diferença de Israel e do local controlado por esse grupo terrorista. Em Israel, em Tel Aviv, é a maior parada gay do mundo. Lá, na região do conflito, controlada pelo Hamas, não existe essa possibilidade, porque eles matam todas as pessoas que não cumprem fielmente os princípios que ele determina. Você não pode ter liberdade de expressão, você não pode ter liberdade religiosa, você não pode nem ter sua própria opção sexual, porque se você não cumprir o que eles determinam, você pode pagar com a própria vida. Não sou eu que estou falando isso, não é o deputado que está falando isso, são pessoas que viveram lá e fugiram de lá porque estavam correndo risco. Bialski, falando sobre essa ação, né, de se comunicar às pessoas para que elas deixem a região norte, a gente viu a Organização das Nações Unidas fazendo uma crítica e pedindo, por exemplo, que as autoridades israelenses evitassem ou cancelassem essa ação, o que as autoridades israelenses chamaram de lamentável por parte da ONU. Tem a Organização Mundial da Saúde também que contesta essa decisão de promover essa evacuação imediata daqueles que estão ali na faixa, porque, segundo o diretor-geral da OMS, por conta dos ataques aéreos e as fronteiras fechadas, os civis eles não têm para onde ir. Então, por isso, ela apela para uma criação urgente de um corredor humanitário para a prestação de uma ajuda mais segura. Gustavo Segré contava agora para a gente, por exemplo, sobre os hospitais que estão localizados na faixa de Gaza, que a maioria está justamente nessa região de onde as pessoas estão saindo. Eu queria entender como é que você avalia o acompanhamento que é feito pela comunidade internacional e também por essas organizações que representam os países e que até agora não deram nenhuma manifestação mais direta ou algo que pudesse ajudar ambos os lados a caminharem para um diálogo. Acho que o primeiro ponto
que o Conselho de Segurança da ONU perdeu a oportunidade naquela primeira reunião de declarar que o Hamas é um grupo terrorista. Um segundo ponto que precisa ser observado é que as vítimas israelenses, que hoje passam de 1.400, hoje teve a notícia, inclusive, da terceira brasileira que acabou falecendo, acabou sendo assassinada, torturada e abusada por esses terroristas. Eles não tiveram oportunidade, não receberam um chamado dizendo, olha, saiam da fronteira porque a gente vai invadir Israel. Eles invadiram e mataram todo mundo a esmo, sem perguntar. Mataram, inclusive, palestinos e pessoas de outras nacionalidades. Israel, como eu disse, é uma democracia. E o governo de coalição, a situação, junto com a oposição e outras pessoas que estão compondo o governo, há muitos dias estão traçando uma estratégia, não só para evitar a morte de civis dos dois lados, seja de Israel e seja do lado palestino, mas também para atender todas essas demandas da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Obviamente que nesse momento, enquanto a gente está falando, tudo isso está sendo muito bem pensado, porque Israel também não quer que essa pressão que hoje existe contra esses terroristas possa vir para o lado de Israel. Olha, não deram a chance dessas pessoas saírem de lá de uma forma mais tranquila. Israel está tentando fazer isso há muitos dias, Israel está contando com a cooperação de alguns países para isso. Israel pediu a ajuda dos Estados Unidos mandou porta-aviões lá, justamente para servir de intimidação, para que os terroristas ao norte, o Hezbollah, não queiram entrar nesta guerra. E acredito e tenho fé que Israel faça uma ação controlada, uma ação estratégica para destruir todos os arsenais de armamento que o grupo terrorista tem e que Israel possa estabelecer um regime para preservar a vida dessas pessoas, para que num futuro bem próximo, não só Israel, mas também ali aquela região possa voltar a ter uma vida perto do normal e a paz possa prevalecer. Bialski, Gustavo Segré quer conversar contigo. Daniel, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Você fez referência a uma entrevista, interpreto que seja de Mossab Hassan Youssef, que é filho de um dos fundadores do Hamas, e ele indicou com toda clareza que contrariar o Hamas pode virar uma pena de morte, clara. E me chamou a atenção porque estamos falando de alguém que é opositor ao Hamas, mas que é um filho de um dos fundadores. E ele mencionou nessa fala que até os meninos são orientados a essa obediência para o Hamas. Isso não pode atrapalhar a saída desses refugiados que, estando no norte, têm que migrar para o sul em função dessa virulenta referência que faz o Hamas a respeito da sociedade civil palestina? Sim, e o que se tem noticiado é que o Hamas disse para a população civil: não saiam das suas casas, porque se vocês saírem, é com a gente que vocês vão ter um acerto de contas. Então, eles ficam realmente numa situação muito difícil. O Hamas, ele recruta crianças, recruta adolescentes, ele recruta pessoas incitando o ódio contra judeus, incitando o ódio contra outras minorias, de forma absolutamente inexplicável, porque não há como se pensar num cultivo de ódio desse, atualmente. Eu volto a repetir, Israel estava em passos largos em acordo com outros países árabes, Israel ajuda de todas as formas os seus vizinhos. Essa região de Gaza, por exemplo, 75% da água que abastece essa região sai de Israel. Israel tira a água do mar, filtra esta água, torna a água potável e fornece para aquela região. Então, ou seja, está ajudando o lado que seria o próprio inimigo, para mostrar que a briga de Israel, a luta de Israel, não é contra o povo palestino. Israel quer viver em paz com o povo palestino. A maioria dos israelenses quer estabelecer a paz com o povo palestino, que o povo palestino, que hoje tem lá os seus governantes, mas que não tem voz ativa, porque esses grupos terroristas quem mandam, que isso possa ser modificado para que eles possam ter uma vida normal, sim, e possam também se desenvolver
e possam ter uma possibilidade de viver de forma mais segura. Como você muito bem disse, o filho do fundador do Hamas mencionou, ou se obedece à doutrina que eles pregam, ou se paga com a própria vida. E não foi só ele que falou. Uma outra entrevista de um cientista político, que também morou ali na região, que eu não me recordo o nome dele, que ele disse isso com todas as letras. Ele fala assim, o governo, que em tese seria o governo político ali de Gaza, da autoridade palestina, não tem voz ativa. A mão forte, a mão que governa realmente dos grupos terroristas, que eles se preocupam muito mais em agredir Israel do que cuidar da própria população, que vive numa situação absolutamente de miséria. Enquanto eles recebem dinheiro para desenvolver a região, eles usam esse dinheiro para aumentar o seu armamento bélico e para planejar, como eles fizeram agora, um ataque horrendo, um ataque aterrorizante e que vitimou tantas pessoas e que deu início a essa guerra que não precisava acontecer. Daniel Bialski, que é vice-presidente da Confederação Israelita aqui no Brasil, muito obrigado por conversar conosco. Espero que a gente tenha outras oportunidades e com cenários melhores para a gente avaliar. Eu que te agradeço, fico à disposição aqui, a comunidade judaica do Brasil e do mundo. Acho que a sociedade em geral está muito assustada com a forma que tudo isso aconteceu, sem poder medir as consequências que essa guerra vai tomar. Mas orando e esperando que a ação de Israel seja uma ação apenas, então, somente para diminuir o ataque lesivo desse grupo terrorista, para que a paz possa voltar a prosperar na região. Muito obrigado, Bialski. Assim a gente espera. Até breve.